Olá, eu sou Michele Dias, sou terapeuta do sistema e hoje a gente vai mergulhar num tema muito curioso, né? Que me fazem muitas perguntas sobre a constelação familiar. Então, eu preparei aqui para vocês algumas perguntas, eu selecionei ali de mulheres que têm dúvidas, né, sobre a constelação. Talvez seja a sua dúvida também. O que é a constelação? O que é a constelação familiar e como ela pode realmente funcionar na prática para resolver os meus problemas? Né? Então, a constelação, ela é uma abordagem terapêutica sistêmica não desenvolvida por Bert Hellinger. Ela parte do princípio de que muitos dos nossos desafios atuais hoje, seja nos relacionamentos, seja em dinheiro, seja saúde, seja autoestima, seja qualquer coisa profissional, tem raízes ali nesses. Bert Hellinger fala assim, emaranhados, inconscientes e que causam desequilíbrio dentro do nosso sistema familiar, tá? Inclusive dos nossos antepassados. Na prática, então, a constelação funciona ao trazer luz a essas dinâmicas ocultas para você, através de um campo de energia que se estabelece ali no atendimento. Né? Como é que seria esse campo de energia, então, Michelle? Eu trago aqui a constelação, a gente trabalha através de representações, bonecos, pedras, tá? Isso daqui funciona como uma extensão do seu inconsciente, aonde a gente consegue acessar ali esse inconsciente para trazer luz para onde precisa ser trabalhado. A gente vai identificando aonde você está. Se você realmente está dizendo assim, Michelle, eu quero relacionamento, mas será que você está olhando para o relacionamento? Michelle, eu quero mais dinheiro. Mas será que você está olhando para o dinheiro? Pois é, através dessas dinâmicas ali que a gente encontra, né, o verdadeiro bloqueio da sua vida. E isso traz o quê? Soluções para um caminho novo. Você percebe os sentimentos que te prendem ali, né? E a constelação, ela também trabalha em três princípios, né? Que trazendo ali pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A gente olha dentro do atendimento se existe desequilíbrio entre esses três princípios. Preciso levar, então, outra pergunta, preciso levar toda a minha família, pais, filho, parceiro, para a sessão de constelação ou eu posso fazer sozinha? Essa é uma dúvida, então, de muitas mulheres, né? Porque elas pensam assim, nossa, eu estou trabalhando, né, Michelle, mas o meu marido, ele não está trabalhando essa parte dele, porque ele deveria, porque meus pais deveriam, porque não sei o que deveria, porque, Michelle, mas a minha mãe, ela não vai mudar, blá, 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 né? Então, a constelação era um trabalho individual, não só a constelação. Vamos partir do pressuposto que você está buscando o autoconhecimento, e autoconhecimento ele é individual. Tá? Embora, né, a gente trabalhe ali essa dinâmica sistêmica, trazendo todo o seu sistema para entender a energia, as informações que estão presentes em você. É somente a sua percepção, é a sua, é as suas dores, né, em relação àquela dinâmica que está acontecendo ali. Porque quem bloqueou a vida foi você em relação àquilo ali. Então, cabe a você mudar a sua postura, os seus sentimentos em relação a essas dinâmicas ocultas que acontecem, né, dentro do sistema familiar, num campo muito mais sutil, que é o nosso campo emocional, energético. E isso traz a você, então, ali, sentimentos diferentes. Então, não precisa levar pai e mãe, mas eu estou mudando, Michelle, mas a minha mãe ela não vai mudar, ela não vai mudar. Mas não cabe a você mudar os seus pais, não cabe a você mudar o seu marido, não cabe a você mudar os seus filhos, cabe a você somente a sua mudança interna e você ter uma nova percepção sobre as pessoas, né? E com que faça com que você tenha novos comportamentos. Mas eu só vou ter novos comportamentos se eu entender as minhas dores emocionais. Número 3, então. Constelação familiar
É alguma religião, espiritismo, tem coisa de misticismo? Como ela se diferencia das outras? Essa é uma confusão muito comum, né? Porque tem pessoas que pensam que constelação é algo. Michele, tem a ver com religião, tem a ver com misticismo, tem a ver com espiritismo, não tem nada a ver. É uma abordagem sistêmica, terapêutica, filosófica, fenomenológica. Bert Hellinger, ele foi desenvolvendo através. Eu fui estudando mais para entender também a constelação, mas ela não tem nada disso. Ela traz bases da neurociência. Sim, Bert Hellinger, ele foi estudando ali, não sei se ele foi estudando, compreendendo, mas a neurociência hoje explica muito sobre a constelação em níveis de campo energéticos, e tem outros nomes também que os cientistas foram dando em relação a esse campo que Bert Hellinger chama como campo sistêmico familiar, né? Jung falava também do inconsciente coletivo. Quer dizer, ele foi mudando a forma da gente enxergar a si mesma, não desvalidando cada uma, Jung, Freud e todos os outros também, né? Mas a gente tem uma abordagem hoje muito mais, eu vejo assim, muito mais rápida e assertiva. Porque hoje a gente tem muitos embasamentos na neurociência, comprovados ali, né? E a constelação, ela traz princípios que nem eu já tinha falado antes, né? Que é o que? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre se dar e receber, tá? Inclusive, a constelação, ela é reconhecida em vários países, inclusive aqui no Brasil também, né? A constelação. Mas ela é uma terapia breve. Por que ela é breve? Porque ela vai no ponto que precisa ser trabalhado, ressignificado ali, para que você tenha, então, a sua autonomia de mudar os seus comportamentos, os seus sentimentos. Né? Ela não interfere em nada da sua fé, das suas crenças ali. Né? Eu só trago a você esse desalinhamento que você está com o seu sistema familiar. Ela é uma abordagem que ela vai olhar somente, né, ali para você, entendendo as suas dores emocionais, entendendo os seus padrões comportamentais, muitas vezes crenças limitantes e tudo isso. Ela não interfere na sua fé em nenhuma das hipóteses ali. Ela é uma abordagem terapêutica, tá? Que vai te olhar como um todo ali, entendendo dentro como é que você funciona dentro desse sistema, como é que você se sente dentro desse sistema. Uma outra pergunta. Quais tipos de problemas femininos a constelação pode ajudar a resolver? Como? Né? Como em relacionamentos amorosos ou questões de autoestima. Então, a constelação familiar, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta poderosa para te mostrar ali os desafios que você está vivendo na sua vida. Faz você enxergar os padrões repetitivos de relacionamento, faz você enxergar muitas vezes por que você tem conflitos com seus filhos, faz você entender por que você tem esse sentimento de falta de merecimento, insegurança, dificuldade de se amar, de se colocar em primeiro lugar. Ela também olha para essas questões de bloqueio de prosperidade, dívidas que se repetem, dificuldade de manter o dinheiro, problemas de saúde, que tem raízes emocionais, sistêmicas, inconsciente, né? Essas doenças psicossomáticas, dificuldade profissional, que nem tem muitas mulheres que têm bloqueio na carreira, não se sentem valorizadas, não conseguem ocupar um lugar ali. Né? Então, ao identificar as origens de todos esses seus desafios, olhando sempre para o sistema familiar, pai, mãe, irmãos, avós ali, isso abre um caminho de cura e transformação para você. Porque daí você compreende que muitas vezes, inconscientemente, você está repetindo um padrão de relacionamento da sua mãe, do seu pai. Você percebe que muitas vezes os seus conflitos com seus filhos também trazem um padrão de repetição lá dos seus pais, ou uma falta desses pais ali, e você coloca sobre os seus filhos as suas dores emocionais. Isso causa tantos desequilíbrios
quando a gente traz toda uma carga emocional, energética dos nossos pais que não foram resolvidas lá atrás para os nossos relacionamentos atuais. Então, a autoestima, por que eu não me sinto merecedora? Alguma coisa aconteceu, seja lá com seus pais, seja com seus antepassados, que não te fazem se sentir merecedora, às vezes de ter mais dinheiro, você tem insegurança, né? Dificuldade de se colocar, de se amar, né? Questões com bloqueios financeiros também ali, porque muitas vezes você se sente leal àquela família. Não, Michelle, minha família só conseguiu esse patamar. E muitas mulheres têm medo de alcançar um sucesso financeiro por causa, mas ficam ali olhando para o irmão ou ficam ali para a mãe. Muitas vezes os nossos problemas financeiros, né, vêm tanto os financeiros quanto também de relacionamento e tudo na nossa vida. Se a gente está olhando ainda para a mãe, querendo que a mãe seja feliz e fazendo de tudo para ela, você bloqueia a sua vida, porque você quer um relacionamento, mas toda a sua energia, o seu foco vai para sua mãe ali, porque coitadinha da minha mãe, porque coitadinha do meu irmão, aquelas historinhas que você conta para você mesmo, faz com que você bloqueie a sua vida de forma inconsciente em todas essas áreas que eu fui aqui abordando. Número 5. Minha mãe, pai, fez constelação e não sentia a diferença. O resultado da constelação familiar é garantido, é imediato para todas as pessoas. A constelação, ela não é uma pílula mágica. Que nem tem pessoas que pensam assim, não, Michelle, mas dá uma mexidinha lá nos bonequinhos. Gente, não é sobre mexer os bonequinhos ali, tá? Porque é uma coisa que eu digo, se você não desejar mudar, não tem nada que eu faça. A constelação ela vai fazer a parte dela e você tem que fazer a sua parte. E eu não posso interferir num âmbito maior, na sua alma ali, né? No seu desejo mais profundo. Porque você pode chegar na constelação e achar assim, não, Michelle, eu perdoei meu pai, né? Eu nem trabalho muito sobre essa questão de perdoar, né? Mas eu compreendi mais ali essas dinâmicas, mas eu ainda tenho um sentimento em relação ao pai, à mãe. Por mais que eu vou dizer, não, tá tudo resolvido aqui neste âmbito, né, físico, mas no emocional não está. Então você pode me enganar a si mesma, mas a sua alma nunca você vai enganar. Então, não é sobre pílulas mágicas. A constelação não é uma pílula, mas ela é muito rápida se você fizer a sua parte. Ela atua, então, no nível mais profundo, ela traz a você novas percepções, ela te libera de uma postura interna que muitas vezes você ainda está se comportando como uma criança ferida. E você tem que tomar consciência do seu lugar agora. Parar ali de achar que a constelação vai resolver. Agora, sua mãe tem que mudar. Não, é você que tem que mudar a sua postura interna e assim mudar os seus comportamentos sobre mãe, pai, sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos. Entende? Então, eu vejo assim, grande parte das mulheres que fazem comigo, né, a constelação premium, que é uma coisa muito mais profunda, que tem um passo a passo, com vários exercícios, tem uma abordagem diferenciada, porque você tem que passar pelo processo. E se você fizer todo este processo, eu falo assim, não tem como você não se transformar. Eu fiz a minha parte e você fez a sua. E quando a gente une tudo isso, você vira a chave aqui, e vira a chave aqui. E a sua postura no mundo físico, com as outras pessoas, ou com o dinheiro, ou com o profissional, muda. Porque você mudou a sua percepção. Sabe? Não adianta você achar e colocar toda a responsabilidade dentro da terapia ou do terapeuta. A responsabilidade de mudança é sua. A constelação, ela te mostra o caminho. Ela te libera de sentimentos, de pensamentos que estão bloqueando a sua vida. Mas que nem ali. Muitas mulheres eu não atendi nesse nível, porque elas não tiveram essa percepção ali. Né? Eu disse, olha, quando você mudar isso... Porque assim, elas querem que eu vou mudar.
Mas a minha mãe, ela tinha que mudar, Michele, ela tem que me tratar melhor, porque eu quero que ela me ame. Eu tô provando a ela, eu sinto falta, Gente, isso é uma postura infantil. Vamos sair da postura infantil de achar que mudanças mágicas ali, achando do que eu vou fazer a minha parte, o outro tem que fazer a dele. Você está fazendo por você. É para você. Não existe mudança nessa questão ali. De, eu vou mudar, agora minha mãe tem que mudar. Não, você vai fazer por você, né? E eu vou trazer aqui uma frase de que Jesus falava também. Jesus, ele curava as pessoas, ele dizia assim: a sua fé te curou. Então eu pergunto, a sua fé que vai te transformar, que vai fazer você mudar. Eu te dou técnicas, eu te dou ferramentas, eu te dou um passo a passo. Mas se você não quiser mudar, não tem milagre que faça. Mas lembrando, a constelação, sim, ela é muito rápida nessa transformação. Se você seguir o passo a passo que eu te dou na constelação Premium. Tá? Número 6. É normal sentir emoções fortes, tristeza, raiva, choro durante ou depois de uma sessão de constelação? Sim, é absolutamente normal e até esperado, porque a constelação ela mexe neste nível emocional, nesses emaranhamentos sistêmicos, você traz luz àquilo, você vai até a emoção, muitas vezes, daquela criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada. Então você traz ali a tristeza, a raiva, o choro. Isso faz parte da sua libertação e da sua cura. Você precisa tornar isso consciente, porque o que você fez a vida toda, se você tem 30, 40, 50 anos, foi colocar todas essas emoções lá debaixo do baú. Você diz assim para você: não, Michele, tá tudo bem sobre a minha infância. Não, Michele, tá tudo perdoado sobre mamãe e papai. Não, eu não tenho nada para esconder. Quer ver como eu sei? Você sabe dizer não para a sua mãe, para o seu pai, ou para as pessoas do seu trabalho? Não, não sei. Então vai limpar isso daí. Você ainda está, né, se colocando neste lugar porque você tem feridas emocionais não resolvidas. Como é que eu sei que você não limpou essas emoções? É só você olhar para a sua vida hoje. Você tem bom relacionamento, então você tem feridas emocionais que precisam ser curadas. Você tem problemas com o dinheiro, você tem feridas emocionais que precisam ser curadas. Você tem problema no profissional, não se sente ali? Você tem feridas emocionais referente a todo esse emaranhamento. Né? Então, na sessão, né, comigo, eu trago a você acolhimento, eu falo para você sentir a emoção, você tem que sentir a emoção para liberar a emoção, né? O que não pode acontecer, muitas vezes que acontece, há mulheres que vivem na emoção ali, da tristeza, moram na tristeza. Eu faço você sentir a tristeza, escolher liberar a tristeza com consciência, né? Se permitir a olhar para todo esse campo de informação que o seu sistema está te mostrando ainda, que você está num lugar ali de não se sentir vista, de se sentir excluída por mãe, por pai, ou quando seu irmão chegou, você se sentiu rejeitada, ou todas as críticas da sua mãe ainda vivem em você. Então, o que, que você fez foi engolir o choro, engolir a raiva, engolir. Ou, tem muitas mulheres que falam assim: não, Michelle, eu não sinto raiva. Eu vou falar assim: grande parte das mulheres sentem a raiva, só que a gente engole a raiva. Não, mas eu não sinto mais nada pela minha mãe. Só que a gente está falando isso do nível racional, mas no nível emocional, vamos dizer assim, digamos lá, a nossa criança, ela sentiu raiva quando a mãe fez a comparação. Só que você não se permite a olhar para a raiva. Eu vou dizer por mim também. Eu, né, não queria assumir essa postura. Não, mas eu não sinto raiva. Como eu não sinto raiva se eu sinto raiva todos os dias? Eu sentia raiva todos os dias. Aonde que eu percebi isso? Nos meus relacionamentos. Sempre na base da briga, na base da raiva, eu ficava com raiva. E eu fui compreendendo ali que sim, tinha uma criança ferida dentro de mim em relação ao meu pai. Isso é tomar consciência. Isso, se você não quiser, eu não tenho como te ajudar a liberar essa emoção ali. Mas você precisa compreender de onde que vem
e liberar, entender o que na verdade aquela criança queria. Ela queria ser vista, ela queria ser ouvida, ela queria ser amada naquele momento. Esse é o seu processo de cura. Número 7. E se eu não conhecer a minha história familiar de meus pais biológicos, avós, a constelação ainda assim ela pode me ajudar? Sim, tá? Você não precisa saber um roteiro detalhado de todo o seu sistema familiar ali. Você não precisa saber de toda a sua história, avós. Eu mesma não sei das histórias dos meus avós, nem muito mesmo, menos da história da minha mãe, porque se eu for perguntar para minha mãe, eu sei que ela vai chorar, que ela tem que ela tem várias questões ali emocionais dentro dela, que ela não consegue nem falar. Então, muitas vezes eu não pergunto ali, mas, né? Mas não quer dizer que a constelação não vai me ajudar, porque quando você faz a constelação, você entra dentro de um campo sistêmico, invisível, inconsciente, né? É um campo invisível. Jung já chamava isso de inconsciente coletivo. Você não vê ali, mas você sente. E é essa emoção que a gente trabalha em cima disso. E a gente vai percebendo de onde que está vindo a sua emoção ali. Essa sua dor é de mãe, é de pai, é de avô, às vezes até de um irmão, sabe? Então você não precisa saber de toda a história familiar, mas a gente vai levando nessa compreensão, porque daí você compreende que muitas vezes a dor da sua mãe que colocou sobre você não é com você, é dela em relação à mãe dela em relação ao avô, ou dos seus antepassados. Sim, a gente traz essa carga de informações genéticas através do nosso DNA, né? Através de um campo informacional, emocional, que vem para nós. E a gente carrega isso. Então a gente olha através das emoções. A gente não precisa saber de toda a história, mas o importante é você se colocar nesse movimento de cura ali. Lembrando que eu não estou aqui para curar, né, os meus avós, sabe? É sair desse, nossa, eu estou aqui para curar. Não, você está aqui para se curar em relação à sua história. E essa intenção de cura já vai levando a você em outro nível de percepção e sentimento que você não, que você pode liberar essas informações emocionais. Às vezes a gente vem trazendo também crenças limitantes, padrões limitantes por causa desse sistema. Quantas sessões de constelação familiar são necessárias para ver resultados? É uma terapia longa? Não, a constelação não é uma terapia longa. Eu, Michele, não faço várias sessões. Né? Eu faço uma única sessão, a constelação Premium. Você vai fazer todo um passo a passo dentro dessa constelação Premium ali, vai seguir o passo a passo. E aí sim, porque eu não sei, né? Cada mulher é diferente, eu não sei o nível que você vai se comprometer com você. Porque tem mulheres que elas, só na constelação prêmio de 2 horas, ressignificando, olhando para a dor, ela já tem um grande resultado ali. E depois, o que eu vou fazer com isso? Vai viver, vai ser feliz. Espera que a vida vai te trazer o que depois você precisa desbloquear da sua vida. Aí você faz uma nova constelação, né? Às vezes, o que eu falo para as mulheres, às vezes é um nozinho que está te impedindo de você viver bons relacionamentos profissional. Por que isso, né, Michele? Você quer resolver tudo. E às vezes resolver uma coisa já tá bom. Porque você vem acumulando aquilo ali por anos. É lógico que a vida vai começar a colocar ali bloqueio, relacionamento, bloqueio na saúde, bloqueio, não sei o quê. Porque você não está resolvendo nada. Você sempre está colocando o quê? Vamos fingir que nada está acontecendo. Tá tudo bem. Só que as dores emocionais, elas estão aí. Elas estão se acumulando. Você só está acumulando. E às vezes olhar para um ponto já vai liberando todos os outros. Porque daí você tem a percepção, libera o seu emocional, a sua compreensão, e você começa ali a se colocar de forma. Porque a sua mudança, a constelação, tem uma frase de Bert Hellinger que ele fala assim: ó, eu não sou um terapeuta.
Eu sou um facilitador, porque quem é o terapeuta é a pessoa, você é o seu terapeuta. Porque se você não der passos diferentes em busca da sua mudança, eu não posso fazer nada. Eu te auxilio, eu te dou todo um passo a passo, eu te mostro as dores emocionais, eu te mostro o lugar que você está, que você tem que sair dali e buscar o seu lugar verdadeiramente, mas se você também escolher ficar sentadinha com a bunda na cadeira, eu não posso fazer nada, achando que a constelação é mágica. Ela vai resolver. A Michelle mexeu ali e deu tudo certo, né? Uma vez até veio uma cliente pensando assim, né, de uma outra mulher que ela fez a constelação dizendo assim, nossa, Michelle fez constelação de relacionamento, a mulher disse que o meu marido ia voltar. Eu falei para ela, olha, eu não sei o que ela te falou, mas a constelação, ela não é para isso. Ela não é assim que ela funciona. Não é isso a constelação. Você não entendeu nada. A constelação não é para atrair ninguém. A constelação é para você tomar consciência sobre. E se você quer aquela pessoa, eu vou te falar assim, a sua dor emocional ela é muito grande. Essa dependência de achar que aquele outro vai preencher o seu vazio. Vamos trabalhar aqui e ver? E foi justamente isso. Só que ela não teve o nível de maturidade para compreender. Eu quero aquela pessoa. Mas quem queria aquela pessoa era por causa da dor emocional dela. Porque não é sobre a pessoa, para preencher os nossos vazios ali. Então a constelação ela não precisa de várias sessões, mas o que você precisa é ter um nível de consciência, se colocar em movimento também depois, porque os resultados eles vêm, mas é conforme também a sua disposição de mudança. Que nem ali, você vai na academia e pensa assim, nossa, eu vou fazer um dia. Ô instrutor, em um dia eu já tenho músculos? Acredito que não, né? O que você tem que fazer? Persistir. Pensa que a constelação é assim também. Ela te dá ali, ela te mostra ali, mas quem vai depois caminhar e buscar novos resultados é você. A constelação, aqui nova pergunta. A constelação, Michele, ela é segura? Existe algum risco de eu mexer no meu sistema, nessas emoções tão profundas, né? A constelação, ela é segura quando ela é conduzida, né, por um profissional ali para te mostrar os sentimentos, né? Ela traz ordem, ela te bota no fluxo, né, do amor, ela te traz cura, porque esse é o objetivo da constelação, é retomar de volta o amor, né? O seu lugar, porque quando você era criança, provavelmente você saiu deste lugar ali, né? Ou você recebeu tão pouco na questão do amor, né? E muito mais conforme você se sentiu ali também, dentro desse sistema. Tem mulher que se sente excluída mesmo, tendo pai, mãe, irmãos. É o seu sentir, tá vendo? Eu não me sinto pertencente aqui, Michele. Então ela vai curando, vai. Lógico que ela vai mexendo nas suas dores. Mas se não mexer nas dores, você não tem resultado. Só que não é só mexer nas dores, é mexer nas dores com consciência, com trabalho, com método, com passo a passo, né? Para que você tenha suas curas emocionais, com respeito ao seu sistema ali, né? Eu não fico apontando, tá vendo? Ali a sua mãe, ela fez isso, 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 mas eu te levo a compreensão para você olhar de uma forma diferente e buscar a sua cura emocional. Ah, tá vendo ali, Michele, meu pai me abandonou, porque não sei o quê, e bibibi, bobobó. De novo, eu trago a você o fluxo do amor, a ordem, a cura. Ah, meu pai me abandonou. Ah, eu não tenho nada. Sim, nós temos sentimentos guardados dentro da gente. Sim, a gente tem algo. Se seu pai te abandonou e você, não, mas eu não sinto indiferente. Você conscientemente diz isso, mas emocionalmente não. Sabe? A gente vai olhar para essas emoções e não tem risco de você olhar para essas emoções. O risco, vou te dizer, o risco maior é se você não olhar para essas emoções. O que acontece se eu não olhar para as emoções? É só você ver a sua vida hoje. O quanto a dor emocional nos seus relacionamentos, quanto a dor emocional com o dinheiro. Dinheiro a gente trabalha através das nossas dores emocionais. Se eu tenho pouco dinheiro, é que essa dor emocional é muito grande. Se eu vivo em dívida, essa dor emocional é muito grande. Tenho questões do meu profissional, é emocional. Tenho questões de baixa autoestima, é emocional. Tenho questões de saúde, né? Saúde ali, nesse âmbito emocional e tudo mais. É emocional. Então,
precisa mexer nessas dores emocionais, rejeição, abandono, tristeza, insegurança, culpa, muitas vezes, que nós carregamos, tá? Mas isso com responsabilidade, com amor, com respeito, com intenção de você se curar, tá? E número 10, a constelação pode realmente mudar o meu futuro, todos os meus relacionamentos, Michele? Sim, ela pode. Porque não é apenas a constelação, mas é a forma que você vai começar a compreender o seu passado e mudar o seu presente. Porque o seu presente, ele vem de dores emocionais não resolvidas lá atrás. Então, se a gente mexe lá no passado, no seu sistema, você começa a perceber de uma outra forma, começa a cortar lealdades invisíveis, padrões inconscientes que te colocaram neste lugar no presente. Porque se você age do jeito que você age, é porque tem uma dor emocional ali lá atrás. Você muda a sua percepção interna, você muda a sua postura, né? Consequentemente, você vai mudar as suas escolhas, consequentemente, você vai se ver digna de receber o amor, digna de ser merecedora de um relacionamento melhor, né? A constelação, ela te mostra aquilo que você tem que mudar ali do seu passado para que você viva melhor o seu presente, tá? E você vai se colocar, né? Lembrando, eu levo a responsabilidade para você. É você que vai depois mudar os seus relacionamentos através de novas escolhas. Mas eu te dou ali essa liberação emocional que muitas vezes te prende a relacionamentos de humilhação, de fracassos, porque você traz o que? A compreensão. Porque se eu vivo sempre repetindo os mesmos ciclos, é porque tem dores emocionais não resolvidas lá atrás. Ah, e essas são perguntas, então, que eu respondi aqui de várias mulheres que eu fui pegando. E se você tem alguma dúvida também em relação à constelação, vai lá no meu direct. Eu sou Michele Dias e coloque lá, quem sabe eu respondo a sua dúvida sobre a constelação familiar.